então e vamos iniciar nossa jornada de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre bioética. Mônica, muito bem-vinda, ótima noite. Começamos agora mesmo. Mas antes de começar a falar sobre bioética, eu quero fazer uma rápida retomada das 3 aulas até aqui, mas muito rapidamente mesmo, só para a gente lembrar. Na primeira aula de ética e moral, nós compreendemos o que é ética e a diferença entre ética e moral. Lembram disso? Basicamente, aí, nós falamos que a ética é a minha reflexão sobre os meus comportamentos pessoais na sociedade. Isso é ética, né? E aí tem toda a teoria ética filosófica para ajudar nessa reflexão, né, de cada indivíduo na sociedade. Então, essa é uma questão. Depois, deixa eu ver aqui, eu estou tentando mudar o layout aqui para gravar. Isso, acho que é isso. Aí, pronto. Depois, nós falamos sobre o que é moral. Então, nós falamos o que é ética e falamos o que é moral. Sobre o que é moral, nós falamos basicamente aí que moral é o contrário, né? É a reflexão sobre os comportamentos sociais, as regras, normas, costumes, leis e etc., né? Então, não é a questão do indivíduo, o comportamento do indivíduo, mas é a questão do comportamento da sociedade em relação à pessoa, ao indivíduo. Assim fica facinho de lembrar. O texto base que nós utilizamos para isso foi do Paul Ricoeur, chamado Ética e Moral. Né? Esse texto eu passei em português nos grupos, mas eu posso passar novamente depois, só me pedir lá. E aí, este texto ele fala basicamente o que, o Paul Ricoeur? Ele fala que nós queremos um mundo onde cada pessoa possa viver bem, e viver bem já se pressupõe que a gente deve viver em comunidade e em instituições justas. Portanto, a ética e a moral são inseparáveis, porque perceba, uma coisa é eu viver bem em comunidade, na minha relação com as pessoas e com a sociedade. Outra coisa é ter instituições justas, que é justamente o oposto, é a relação das instituições em relação às pessoas. Portanto, é a moral onde se convive. Bom, falamos também que a moral é histórica e cultural. Portanto, ela vai depender de um momento específico, de uma sociedade específica, da sua cultura naquele momento histórico, né? Que mais? Sobre ética e moral, eu acho que basicamente isso. Portanto, a moral vai evoluindo no decorrer da história, a ética também vai evoluindo. Show? Isso basicamente que falamos sobre ética e moral na primeira aula. Na segunda aula, nós continuamos essa reflexão e nós pegamos o texto do Paul Ricoeur e lemos ele e refletimos sobre ele, adicionando bastantes referências aí teóricas a mais, para aprofundamento. Na terceira aula, nós falamos sobre teologia moral. Né? É diferente, portanto. Né? O que muda aqui? Muda que nós trouxemos a reflexão moral, que é justamente a reflexão sobre os comportamentos sociais em relação às pessoas, né? As leis, costumes, normas, regras e etc., né? Trazendo-a para a teologia. Ou seja, como que a teologia pensa o comportamento das pessoas nas comunidades cristãs, mas não só, na sociedade. Qual é o dever do cristão em sociedade? Legal? Então aqui também nós vimos, como já alertou o Paul Ricoeur no texto que a gente pegou na primeira aula, a separação entre ética e moral, ela é muito simbólica, porque na verdade se a gente for ter rigorosidade, a gente não consegue separar bem ética e moral. Porque sempre que eu vou refletir nos meus comportamentos individuais, é em relação à sociedade, portanto já tem ali uma reflexão moral. E o mesmo ocorre na moral, quando eu vou refletir sobre os comportamentos comunitários, sociais,
as leis, as normas, as regras, os costumes, necessariamente eu vou pensar no comportamento das pessoas individualmente também. Então essa separação ela é bem simbólica, assim, ela é só pedagógica, né? Mas se a gente quiser separar, é essa separação que a gente faz. Então na teologia nós aprofundamos aqui, entendendo um pouco como que a Igreja Católica foi evoluindo a sua teologia moral desde os primeiros séculos da Igreja, primeiro com a patrística, né, os apologistas, etc. Depois, né, trazendo aqui para a escolástica, falamos bastante de Tomás de Aquino, comentamos um pouquinho sobre a modernidade, né, a teologia moral na modernidade, e chegamos até o Concílio Vaticano II, né, que é o que nós temos de atual. Né? Hoje, a teologia moral ela está muito próxima aí, à doutrina social da Igreja, que é aquilo que nós precisamos fazer, o nosso dever enquanto cristãos em relação à sociedade. Não se restringe, não é só a doutrina social da Igreja, mas grande parte da teologia moral hoje se dobra sobre a doutrina social da Igreja, né, que é o grande legado do Concílio Vaticano II aí, mas não só, anterior ao Vaticano II já temos a doutrina social desde os evangelhos, né? Saindo dos evangelhos, as cartas do cristianismo, a doutrina social também foi evoluindo junto com a própria teologia moral. Legal isso? Então, esse foi uma síntese aqui das 3 aulas que nós tivemos. Tá bom, e por que nós vamos falar de bioética hoje? Muito simples. E aqui já entrando no tema dessa noite, né? A bioética, como o próprio nome diz, é uma reflexão, né, do comportamento das pessoas em relação à vida. Bioética, ou ética, vida, né? Bio é vida, ética é a reflexão sobre os comportamentos. Bom, o que a bioética tem a ver com a teologia? Tudo a ver, né? Tanto é que nós vamos ver, eu separei alguns vídeos, alguns textos aqui, a gente não vai ler, mas algumas citações e tal, que a gente pode compreender na totalidade. Gente, uma aula de bioética é só para apresentar mesmo a disciplina. A bioética é um pluriverso, né? Para vocês terem uma ideia, eu produzi um curso de um semestre, né, 6 meses, para a PUC de Campinas, sobre bioética, e aí eu peguei só 2 temas auxiliares, né, a bioética e 2 temas que ela atua. Quais são? Engenharia genética e nanotecnologia. Então, eu fiz um curso de bioética, engenharia genética e nanotecnologia. Né? Para vocês terem uma ideia, um texto de 75 páginas, eu escrevi e gravei 3 aulas para poder trabalhar no semestre todo. Né? Então, a bioética ela é um pluriverso, ela é muito grande, etc. Hoje, nós vamos só compreender um pouquinho o que é a bioética e aí, no fim, chegar a essa relação entre bioética e teologia. Beleza? Qualquer momento, como sempre, vocês podem interromper, perguntar e etc, tá? Vamos assistir um pequeno videozinho agora? Vou trazer bastantes vídeos e comentar alguns textos aqui. Mas esse canal aqui, ó, é um canal que eu gosto muito. Deixa eu ver se vocês já estão vendo. Agora estão vendo. Deixa eu colocar em destaque aqui. Me tiro de destaque. Isso. Esse canal aqui é um canal chamado Bioéticas. Né? Eu até pensei que elas fossem irmãs, mas não são. Né? São bem parecidas, mas o conteúdo que elas elaboram nesse canal é um conteúdo muito bom. Muito bem-vindos, Paulo, Ive, boa noite. Então, esse canal aqui no YouTube, depois, se você quiser, ele é muito legal. Vamos assistir aqui, então, o conceito de bioética, para a gente poder partir do mesmo conceito aí e comentar. Vamos lá. Espero que vocês gostem do vídeo. Um vídeo bem curto, 4 minutos e 36 segundos. Vamos lá. Meu nome é Luciana Mies. E eu sou a Thais Maia, e nós somos as Bioéticas, e o nosso canal é voltado para a esfera da saúde e do direito. A
gente quer discutir aqui vários temas com vocês. A gente vai falar sobre eutanásia, aborto, eugenia, reprodução assistida, fertilização in vitro. Clonagem. Exatamente. Mas antes disso, a gente quer abordar um pouquinho sobre temas mais acadêmicos. Então, a gente vai falar hoje sobre o que é bioética. Isso, exatamente. O nosso tema hoje é, afinal, o que é bioética, né? E se trata de uma matéria transdisciplinar, ou seja, é uma matéria que permite a cooperação, a interação de diversas outras matérias, né? Então, aí a gente encontra a medicina, o direito, a enfermagem, a filosofia. Até no nosso mestrado tinha um matemático, né? Então... Acreditem se quiserem. Pasme. Então, vejam, a bioética permite mesmo esse tipo de interação. Exatamente. Então, a gente tem que pensar que a bioética ela é dividida em duas esferas, no campo das situações emergentes e no campo das situações persistentes. Bem, situações emergentes são aquelas situações que a humanidade, a sociedade está tendo que lidar agora, né? São situações, são conflitos resultantes da aplicação da tecnologia em saúde. Então, é aí que a gente encontra questões relativas a fertilização in vitro, por exemplo, a própria questão da eugenia, enfim, a clonagem mesmo de pessoas, clonagem de animais. Então, as situações emergentes têm essa característica, né? Elas estão aí, vieram junto com a aplicação da tecnologia na esfera da saúde. As situações persistentes, por outro lado, elas estão junto com a sociedade desde os seus primórdios. Então, a gente está falando aqui sobre aborto, sobre o direito de morrer. Dentro do direito de morrer, por exemplo, a gente tem as diretivas antecipadas, que foi uma resolução bem recente do Conselho Federal de Medicina. A gente também tem a eutanásia, a distanásia e todos os tânatos que misturam aí, que tânatos em grego ou em latim, se não me engano, significa morte. Isso. Bom, então a gente começa a perceber que a bioética, ela vem mesmo para trazer alguma solução para esses conflitos éticos. Então, a bioética é uma aplicação prática da ética, né, em saúde, para esses conflitos aí, para esses dilemas. A gente não fica aqui se perdendo em elucubrações filosóficas e só no plano da teoria. Não, a gente tem mesmo que tomar decisões e enfrentar esses problemas reais. Um grande problema que a gente tem, por exemplo, na reprodução assistida é a busca pelo bebê perfeito, por exemplo. Então, a bioética vem aqui para discutir sobre temas que giram em torno da eugenia, por exemplo, porque pode acabar resultando exatamente nisso, né? A busca do bebê perfeito. Traz a eugenia. Exatamente. Então, a gente começa a perceber que a bioética ela deve tratar a tecnologia como um aliado e não como um vilão na esfera da saúde, né? Até porque a gente tem que aprender a tirar os benefícios dessas tecnologias todas e mesmo dos conflitos mais antigos, no caso das situações persistentes. Estava com emergência na minha cabeça. Desculpa. Bem, e aí que a gente começa a perceber que a bioética, ela é sim um discurso de tolerância. Ela é, acima de tudo, na verdade, um discurso de tolerância, porque ela entende que existe uma pluralidade moral na humanidade. Então, ela tenta buscar a harmonia de todas essas crenças, de todos esses valores. Exatamente. E essas crenças e esses valores devem sim buscar essa harmonia, esse diálogo, né? E a bioética se baseia nisso. E é por isso que foi necessária a estruturação acadêmica de uma disciplina que pudesse comportar esses dilemas e os diálogos provenientes desses dilemas, né? E aí a gente encontra a estruturação acadêmica da bioética dentro das universidades, né? Ao redor do mundo. Então é isso, gente. A gente outro dia vai falar sobre essa estruturação acadêmica da bioética, como que ela surgiu, aonde que ela surgiu. E por hoje é só. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, dá um like. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Até a próxima. Aí, pronto. Oi, gente, pronto. Bom, basicamente aqui, né, gente, bioética, né? As meninas falaram bem, então foi mais para divulgar o canal delas. Se vocês quiserem depois, elas têm muitos vídeos bons. A bioética ela é uma disciplina que é transdisciplinar, né? Então nem pode falar de disciplina, é um ramo do conhecimento mesmo, né? Onde também envolve teologia, né? Teologia tem uma participação muito importante, né? Teologias no plural, né? Um dos grandes profissionais, um dos grandes teóricos de bioética no Brasil,
e reconhecido mundialmente foi o padre Léo Pessini, não sei se vocês já ouviram falar. Esse padre Léo Pessini, ele era camiliano, né, da congregação dos padres camilianos, que trabalham com a saúde. Então ele era médico, morreu há pouquíssimo tempo, e ele era um dos grandes teóricos da bioética no mundo, ele acompanhava as reflexões de bioética no mundo. Legal, mas bioética surge da onde? Ela surge justamente da necessidade de adaptar a ética filosófica, que é essa ética que nós tivemos aqui na primeira e segunda aula, né? Vocês viram que não é muito fácil de pensar, né, a partir de textos e a partir de referencial teórico, pensar universalmente a ética, né? Como que a gente pensa comportamentos válidos universalmente dentro da diversidade cultural, né? Essa é uma das grandes dificuldades da ética filosófica, que é uma ética rígida, teórica, etc., né? Então a bioética surge na necessidade de adaptar essa ética filosófica para a prática, né? E principalmente a prática médica e nas ciências da saúde em geral. Mas também em relação ao avanço da tecnologia, né? Pensando a saúde do ser humano em relação à tecnologia. Então a bioética é um campo do conhecimento que diz respeito à vida do ser humano, né? Numa perspectiva de bem viver, numa perspectiva de saúde no sentido mais amplo e complexo da palavra, né? Então, é a adaptação disso tudo que nós vimos até agora, né, da ética, em relação à especificidade da vida humana. Ela é antropocêntrica, ela nasce antropocêntrica, né, quer dizer, a preocupação dela central é o ser humano, mas hoje a bioética também já se ampliou para a vida dos animais não humanos e do planeta como um todo, né? Então, a bioética é bem complexa por isso, né? Então, é sobre a vida no geral. É uma reflexão sobre a vida no geral. Bom, dito isso, né? Existem diversas abordagens da bioética, né? E agora eu quero passar um outro videozinho para a gente ver uma das principais abordagens e de como ela começou, que é a abordagem principialista, que ela se faz a partir de princípios rígidos da ética. Vamos pegar então, vamos ver com outro referencial aqui. Um outro canal muito legal também de bioética que eu indico a vocês. Esse daqui é Trilhante, o nome do canal. Aquele lá era Bioéticas. E esse daqui é Trilhante, né? Tem bastante coisa aqui sobre ética em geral e bioética em particular. Vamos ver, espero que vocês gostem também. 5 minutinhos de vídeo que a gente já volta. Tudo bem, gente? Hoje nós vamos para mais uma aula nossa de bioética e hoje nós vamos falar sobre a abordagem principialista da bioética. Bom, qual foi a origem, né, dessa teoria, da teoria principialista? Em 1974, o governo americano, em resposta a alguns escândalos que ocorreram na época relacionados à experimentação com seres humanos, ele constituiu uma Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos da Pesquisa Biomédica e Comportamental. Essa comissão ela seria responsável por conduzir um estudo que identificaria princípios éticos básicos que deveriam ser aplicados na experimentação com seres humanos. Então, após 4 anos, essa comissão publicou o relatório Belmont. E esse relatório ele identificava 3 princípios como norteadores, então, da experimentação com seres humanos. Esses princípios eram a autonomia, a justiça e a beneficência. Em 1979, os autores Thomas L. Beauchamp e James F. Childress publicaram a obra Princípios de Ética Biomédica, onde eles ampliaram essa questão dos princípios que foram identificados no relatório Belmont e fizeram uma pesquisa aplicando-os, né, desenvolveram essa teoria, aplicando esses princípios a toda a questão da assistência à saúde, a todas as questões da bioética. E acrescentaram ainda um princípio da não maleficência. Bom, então, qual é a estrutura, né, da teoria principialista? A teoria principialista ela é a mais difundida no campo da bioética, principalmente porque ela nasceu focada a resolver questões de bioética especificamente. E, bom,
ela se baseia, então, em 4 princípios, né? A autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. A autonomia seria o respeito às decisões, né, de um indivíduo, no caso de um paciente. A beneficência seria evitar o mal, evitar causar o mal ao próximo, ao paciente, e também fazer o bem a esse paciente. A não maleficência seria não causar o mal ao paciente, e a justiça seria a distribuição equitativa e razoável dos benefícios e riscos e custos na área da saúde, né? Diria respeito um pouco à questão da alocação dos recursos da saúde. Bom, essa base de 4 princípios, ela é abstrata, então ela precisaria ser adaptada a um caso específico. Os autores, eles reconhecem que é necessária essa adaptação ao caso concreto, né? Esses princípios são apenas abstratos. E eles ainda reconhecem também que devem ser levadas em consideração outras regras e ideais morais quando se for fazer algum julgamento, né, acerca de um caso concreto. E como seria, então, quando você se depara com um caso concreto, como você deve proceder tendo a teoria principialista como base? Você deve tomar aqueles 4 princípios como uma base abstrata e, a partir daí, então, especificar esses princípios no caso concreto. Então, o que seria essa especificação? Seria você acrescentar conteúdo a esses princípios de acordo com aquele caso específico com que você se deparou. Então, como esse princípio deve ser aplicado, quando, onde, tendo como ponto de partida aquele caso concreto. E, em segundo lugar, realizar a ponderação entre os princípios. Não necessariamente nessa ordem, você pode realizar ou a ponderação ou a especificação desses princípios primeiro ou de forma conjunta, concomitante. E a ponderação entre os princípios seria, então, você identificar o peso de cada um dos princípios, né, daqueles 4 princípios base, né, da teoria principialista. Qual vai ser o peso que cada um desses princípios tem naquela situação específica com que você se deparou. Então, a partir disso, você vai realizar um julgamento específico no caso concreto. Bom, gente, então hoje eu falei um pouquinho da teoria principialista para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender como que funciona. Então, até a nossa próxima aula. Bom, acho que ficou bastante claro, né? Mas só para a gente poder aprofundar um pouquinho aqui. Então, a teoria principalista ela é bem simples, né? Você tem alguns princípios, né, que são aqueles 4 princípios, e eles servem como critério para a reflexão dos casos concretos. Por exemplo, aborta ou não aborta? Né? Cede a eutanásia ou não? Né? Percebam que a área da saúde lida com essas questões diariamente, né? No dia a dia. Né? E aí, então, a resposta a essas reflexões, elas ficaram legadas, né? Elas ficaram submetidas, melhor dizendo, a esses 4 princípios. Né? Agora, tem um princípio anterior a todos esses, né? Que é de onde saem todos esses princípios, que é o princípio da vida. Né? Então, a vida do maior número de pessoas deve ser preservada em qualquer ação. Né? Essa é a questão. Né? É uma questão primeira. E aí, então, dela que decorrem esses 4 princípios. Né? Percebam a influência aqui, sem sombra de dúvidas, dos valores teológicos cristãos. Né? O princípio da vida é um valor teológico cristão, né? Que muitas sociedades não tinham antes do próprio cristianismo, né? Como um princípio não relativizável, né? Um princípio dogmático, por assim dizer. Não pode matar a nenhum custo. Né? Então, o monoteísmo como um todo, né? Todas as tradições hebreias, tanto a islamita, ou a islã, né? Desculpem, o judaísmo e o cristianismo, eles têm esse princípio como fundamental. Não pode, né, romper com esse princípio. E aí as reflexões da bioética, todas elas respeitam esse princípio e a partir dele
dão elementos, né, a bioética dá elementos para que as pessoas possam decidir na vida prática, no dia a dia, a partir de cada questão que vai surgindo. Tudo bem? Gente, eu gostaria de ouvi-las um pouquinho. Isso aqui está muito complexo, está muito chato. Como que tá? Bioética, já tinha ouvido falar. Muito interessante. Interessante, Mônica? Sim, muito interessante. É uma área bem polêmica, né? A gente, igual você falou, a gente na área de saúde vê e às vezes é conflitante com o que a gente aprende, com os valores que a gente aprende, os valores cristãos, né? Então fica difícil. É bem interessante. Exatamente, Mônica. Você pegou, acho que é o ponto talvez mais polêmico, né? Que é o quê? A bioética, ela pressupõe, como toda ética, na verdade, né? A reflexão ética, ela pressupõe que há diversidade cultural e diversidade de valores, né? Então, havendo diversidade cultural e diversidade de valores, nós não podemos impor os valores que são particulares nossos a outras pessoas. Então, percebam vocês, num determinado caso, vou falar do caso mais polêmico aqui pra gente, que vamos ver se desperta debate aqui também, se dá bastante, né, geralmente desperta aqui os ânimos, né? O caso do aborto, né? Vamos supor que numa determinada decisão médica, uma enfermeira cristã tem que ajudar a praticar o aborto, né? Então, aquilo ali para ela vai ser moral? Não. Mas vai ser ético? Vai. Percebam a complexidade, né, que a Mônica levantou aqui. E isso é a dificuldade total, né? Profissionais da área de saúde lidam com isso diariamente, né? A eutanásia, né? A eutanásia, só para quem não lembra, é quando a pessoa tem o direito a morrer, né? Ter sua vida interrompida, né? Existem muitos casos onde isso é possível, é legítimo e é legal, né? Para um cristão, isso não é moral nunca, né? Mas ele é ético em determinadas situações? Sem dúvida. Sem dúvida é ético, né? Dentro dessa perspectiva bioética, né? Então é para isso que serve a bioética, para refletir e dar elementos para reflexão sobre essas questões, né? Que são muito polêmicas, né? Muito polêmicas, né? Uma das questões bastante polêmicas hoje, né, é a questão do próprio conceito do que seja humanidade, né? O que é o ser humano, né? Eu falei do Léo Pessini, deixa eu apresentá-lo aqui em vídeo para vocês, para quem nunca viu, e deixar um trechinho de uma fala dele, uma das últimas palestras que ele deu, né? Pelo menos que tem gravada, né, no YouTube, para vocês conhecerem quem é. O título já é bastante interessante, A Saúde no Mundo em Perspectiva Bioética, o legado de Van Rensselaer Potter. O Potter é um dos principais teóricos da bioética a partir da década de 90, mas especialmente a década de 2000. Vamos assistir um pouquinho o Léo Pessini falando. Não dá para ver o vídeo todo, que é 55 minutos, mas só um trechinho aqui. Muito bem, gente. Bom dia a todos, a todas, não é? Eu me sinto em casa quando venho para o Sul. Eu sou do Sul, sou um caipira lá do interior de Santa Catarina que subiu para Curitiba, fiz o colegial aqui em Curitiba, depois fui para São Paulo, depois fui para o mundo, né? E então é uma grande alegria para mim. Eu estava pensando em quando vocês estavam falando aí de bioética, né? Quem pegou esse vírus da bioética não larga mais. Ele não larga mais ou a gente não larga mais esse vírus, né? Ele é contagioso, contaminante e pega a nossa vida. E quero agradecer aqui, claro, ao convite honroso de um ano atrás, quando o Paranaguá me contatou para
inicialmente ir a Brasília, eu falei: meu querido amigo, estou na África, estou no mundo perdido, não sei como ir aí agora. Mas ele foi persistente, eu também, eu vou, no próximo ano a gente acerta e vou fazer essa colaboração, sim. Então é um prazer muito grande, Paranaguá, a gente estar junto aqui, o professor Agenor também, e aqui na casa, na PUC, com o Mário, o Agenor e amigos. E falar desse tema, né? Essa apresentação eu já fiz, está um pouquinho remodelada, mas no congresso que nós tivemos aqui, internacional, de junho último. Mas hoje aqui o enfoque, ele vai ser mais... vamos olhar, Potter, sob o ângulo da saúde, né? Da questão da saúde global. Mas há alguns fatos que a gente não pode... históricos que supõem que a gente conheça, né? E agora eu acho que com esse livro traduzido para o português, graças à teimosia e o romantismo incorrigível deste senhor aqui chamado professor Agenor, Agenor é aqui, Anor é aí, né? Que eu já tinha tentado, vai ganhar protagonismo, claro, com Georgetown, com o Instituto Kennedy de Bioética, porque aí tinha uma escola, uma instituição que abarcou uma problemática muito séria do extraordinário desenvolvimento da ciência, da tecnologia, que começava a fazer transplantes, começava a questão dos transplantes, definição de morte cerebral. Então, a bioética clínica, ela ganha prioridade porque ela tem que dar solução a problemas concretos, emergentes, que estão surgindo no contexto especificamente de cuidados de saúde e da pesquisa na área da saúde. E os princípios, benditos princípios, né, foi uma linguagem muito simples, muito interessante, muito compreensível e prática. Ajudava, de fato, os princípios, de fato, ajudam você a ter um raciocínio organizado, racionalmente lógico, em como conduzir e resolver uma problemática ligada à bioética clínica, né, os chamados 4 princípios. Então, você tem uma escola, você tem uma universidade, você tem um instituto, você tem estudantes, você tem alunos, e você leva para frente o grande mérito dele, ele é conhecido, então, na área da pesquisa, na área da biomedicina, ligado à questão biologia molecular, ligada à pesquisa na área de câncer. E interessante que ele formou mais de 119 pós-doutores, né? Um dos seus estudantes foi Nobel, ganhou o Nobel na área específica aí da biologia. Então, ele é muito considerado nessa área. Mas ele conseguiu ser conhecido mais fora dos Estados Unidos do que na própria casa. Bem, vamos ver uma coisinha. Mas a primeira intuição dele também é um pouquinho, vai contra a corrente da filosofia norte-americana, né? Que é muito individualista, ela é procedural e bioética como ponte para o futuro, a palavra futuro, ponte. E, claro, ele vai colocar, o simbolismo da capa já mostra bem que é uma ética que vai para além, é uma visão de ética que não fica no ser humano apenas, abarca todos os seres viventes e, inclusive, o planeta. Mas isso há 47 anos atrás, há meio século atrás, quer dizer, para nós hoje está muito tranquilo esse discurso, essa conscientização da questão da ecologia, do meio ambiente, da saúde ligada a esse contexto externo, não é? A esse contexto externo, como podemos assim chamar. Mas na ocasião era falar um pouquinho grego para eles, né? Porque a bioética ela vai entrar numa linha de ética biomédica
e vai tentar, a ética biomédica fica no contexto clínico, resolução de casos individuais, e resolve, ajuda. Mas todo e qualquer discurso que você tenta fazer, de alargar a bioética para o campo social, para o campo político, os norte-americanos vão dizer, não, isso não é bioética, isso é política. Não, isso é ciências sociais, mas não é ética. Então, é interessante, eu acho que quem participou do encontro em Brasília, o Congresso Mundial que nós realizamos em Brasília em 2002, né, os americanos ficaram furiosos com a perspectiva, que eu acho que a partir daí, o Volney sempre fala disso, né? Acho que a partir daí a gente quebrou um paradigma em termos de mundo e introduziu, né, uma visão macro que engloba política, que engloba economia, que engloba problemas sociais, nessa questão da defesa, do cuidado e da proteção da vida do ser humano no centro, mas englobando o planeta, não é? Bom, gente, então um pouquinho aí, Léo Pessina explicando aí como que a bioética passa, né? De uma ética principialista para resolver problemas pequenos, muito específicos da área da saúde, para o que ela é hoje, um campo do conhecimento muito amplo e abrangente, né? E sem dúvida tem um dedinho da teologia ali muito forte, né? Porque a teologia, por ser transdisciplinar também, ela nos permite uma abordagem sobre a vida mais macro, né? Econômica, política, filosófica e etc, né? Então, e isso o Brasil foi um dos pioneiros, assim, a contribuir mundialmente com a amplitude, né? Com o ampliamento, a ampliação da bioética para esse campo do conhecimento que ela é hoje, né? Muito mais amplo, né? Eu comentei no comecinho da aula, acho que algumas ainda não tinham chegado, eu desenvolvi um curso para uma pós-graduação da PUC Campinas, em 2021, esse curso sobre bioética, engenharia genética e nanotecnologia, né, que são só dois campos, né, onde a bioética é muito importante, né, engenharia genética e nanotecnologia. E os dois estão ligados muito fortemente à biologia como um todo, né, e não só à área da saúde, né. Então, uma das reflexões muito importantes da bioética hoje é o avanço da tecnologia, né? A inteligência artificial, o avanço da tecnologia. Só que isso não é novo. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, que agora é um site. Esse daqui. Esse site aqui, né, Plus Humanity, né, mais humanidade, né? É um site em inglês, tá? Eu traduzi ele em português aqui para a gente poder mostrar em português, né? Percebam a perspectiva dele, né? Esse site existe já há algumas décadas, né? E não é só um site, ele é um grupo de pessoas que se nominam, né, transhumanistas. Olha só, transhumanismo, né? E aí aqui tem a definição. Ó. O que é o transhumanismo? Eu vou ler a definição para vocês. Movimento intelectual e cultural que afirma a possibilidade e a conveniência de melhorar fundamentalmente a condição humana através da razão aplicada, especialmente desenvolvendo e disponibilizando tecnologias amplamente disponíveis para eliminar o envelhecimento e melhorar muito as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas humanas. O estudo das ramificações, promessas e perigos potenciais das tecnologias que nos permitirão superar as limitações humanas fundamentais, como, por exemplo, o envelhecimento e a morte até, né? E o estudo relacionado das questões éticas envolvidas no desenvolvimento e uso dessas tecnologias. E aí vai, né? Tem toda uma filosofia transhumanistas aqui, que é justamente o quê? E esse manifesto, que foi escrito em 1983, por Natasha Vita-More, né? Dentre outros, tem um outro grande intelectual que foi inclusive candidato à presidência da República nos Estados Unidos, e ele também é um dos escritores do transhumanismo, né?
essas perspectivas transhumanistas, ou até uma perspectiva mais radical ainda, que é a pós-humanista, né, pressupõe que o ser humano deve evoluir. Né? A partir do uso da tecnologia, nós devemos evoluir para uma outra coisa que é para além do que é o corpo humano. Né? Então, eles defendem isso há décadas já, e isso está avançando a cada dia mais. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, existe um campo hoje que pega muitos jovens, né, no mundo todo, que é o biohackerativismo. Né? O que é o biohackerativismo? São jovens, são pessoas, de forma geral, que se dedicam a aplicar tecnologia no corpo humano, hackear o corpo humano a partir da aplicação de tecnologias. Então, alguns injetam chips, né, no corpo humano, injetam hoje aumento de memória, velocidade de memória e daí por diante. Né? Tentativas dessas tecnologias aí que estão sendo realizadas. Né? E esse biohackerativismo é de forma muito caseira, muito você compra as coisas e elas vêm. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos é comum você achar na internet, comprar pela internet, kit de clonagem. Né? Então você clona seres vivos em casa. Né? Eles te mandam o kit e você faz a clonagem ali. Na verdade, a minha companheira é bióloga, a Elizabeth, e ela já me explicou algumas vezes e é muito fácil fazer a clonagem biologicamente falando. Né? Muito fácil. Né? Você tem ali, né, alguns instrumentos, poucos, e você clona tranquilamente um ser vivo ali, muito rapidamente. É claro que a manutenção disso depende um pouco mais de instrumentos, mas é fácil e barato, inclusive, né, realizar isso. Por isso a bioética é muito importante, né, porque ela vai ajudar a refletir essas questões. Né? O que nós queremos ser enquanto seres humanos numa sociedade onde o ser humano corre o risco real de extinção. Né? Por diversas questões, dentre elas, questão climática, mas especialmente a evolução da tecnologia. Né? Então, a reflexão bioética, ela hoje é essa amplitude, né, que está em todas as áreas. Não sei se vocês sabem, mas o médico, por exemplo, ele precisa fazer um juramento, né, para poder exercer a sua... Acho que todas as profissões na área da saúde, na verdade, precisam ter juramentos, de exercer o seu conhecimento em prol do ser humano, né, a favor do ser humano. Né? E aí, quando o Léo Pessini fala para a gente ali, os estadunidenses, quando a gente fala de um olhar mais político, ético, econômico, mais amplo, eles falam que isso não é bioética. Né? Eles falavam, né? Hoje é inevitável, né, tratar dessas questões. Não sei se vocês têm acompanhado recentemente as manifestações públicas do Bill Gates, né, um dos caras mais ricos do mundo. Ele é um dos grandes acionistas da Microsoft, né, das grandes empresas de tecnologia do mundo. E ele tem feito pronunciamentos preocupando-se justamente com o avanço da tecnologia e que são pronunciamentos muito éticos, né, e políticos, com preocupação política e social e etc. Né? Outras pessoas, como por exemplo aquele que é o mais rico do mundo hoje, que é sul-africano, o pai dele explorava trabalho escravo. Elon Musk, isso aí, Paulo. O Elon Musk, por exemplo, ele provoca o Bill Gates dizendo que ele não tem coragem, coisa desse tipo, né? Justamente porque ele não está nem aí com ética, política, nada, ele quer o avanço da tecnologia e quanto mais lucro tiver, melhor, né? Tanto é que ele desenvolveu, né, a aeronave para poder chegar em Marte e colonizar Marte primeiro, né? Ele já adiantou que Marte não estará sobre as regras, leis e costumes da Terra. Ele vai explorar o quanto ele quiser, né, os minérios de Marte, sem que ninguém impeça isso. Né? Então esse é o estilo do cara. Né? Então você vê duas grandes forças sociais, né, dois caras muito influentes, muito ricos e poderosos, que estão em lados praticamente opostos aqui. E isso graças a uma reflexão ética que ambos realizam. Né? Um não está nem aí para ela e o outro sim quer uma ética que seja uma ética mais conservável aí da vida do planeta, da humanidade e dos seres vivos. Né? Então a bioética está em todo lugar hoje. Né?
Deixa eu mostrar algumas outras coisas para vocês aqui. Esse daqui, ó, é legal. Esse daqui o que é, ó? Origens NT. Você vai procurar como pós-humano, eis o homem, 19. É uma conversa, na verdade, né, sobre a humanidade, dizendo justamente ó, qual o limite humano. Vivemos num tempo de impaciência, num mundo que derruba barreiras e que tem como valor a afronta à regra, ao limite. Mas o que virá depois de nós? Qual o próximo passo do humano em direção ao pós? Como é nossa escalada no terreno do desconhecido? Eu vou deixar só um trechinho também da reflexão. É uma conversa de 28 minutos e 50, mas só para você ver como que é. Depois, se você quiser assistir, você acessa aqui. Vamos lá. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Ambicionava a adoração, o homem. Olímpia deu a Zeus um templo e uma imensa estátua. Mas o maioral do panteão grego era homenageado também através da superação humana nos esportes e nas artes. Esta era talvez a única cidade do mundo antigo onde deuses e homens eram cultuados. A competição, que para os gregos era a maneira de atingir a excelência, nasceu nessa pequena cidade e acabou por percorrer o mundo, carregando aceso o ideal de que vencer é preciso. E a cada vitória, quer fosse nos estádios ou na academia, talvez transmitisse a ideia de que era assim possível ser mais que humano. O que virá depois de nós? Qual o próximo passo do humano em direção ao pós? Como será a nossa escalada no terreno do desconhecido? Será que somos uma espécie fadada à extinção? Será que seremos capazes de prolongar a vida, de driblar a morte? Será que de nossas mãos surgirão seres imortais? Vivemos num tempo de impaciência, num mundo que derruba barreiras e tem como valor a afronta à regra e ao limite. Ultrapassá-los é um troféu, é uma motivação. Movida pela curiosidade, o descontentamento e a insaciedade humana, ciência e tecnologia se movem velozmente para alimentar nosso delírio de poder, nosso sonho de progresso. Mas aonde isso vai dar? Teria a insinuação de uma evolução nos iludido ao ponto de acharmos que a mudança virá por nossas próprias mãos? O pós-humano é
uma concepção do humano que tenta se desvencilhar de ideias essencialistas a respeito do ser humano. Essas ideias tiveram origem lá na ideia do Nietzsche, mas elas foram consolidadas mesmo com a cibernética, porque aí a cibernética começou a ver que era possível interpretar a realidade como informação. A cibernética começou a analisar um monte de processos, tanto do social quanto da natureza e da natureza humana, e começou a ver assim, olha, se na realidade nós interpretarmos tudo como informação, a gente consegue ver que no final das contas tudo é informação mesmo, e as coisas se organizam como um ser humano, por exemplo, apenas porque são informações organizadas dessa forma. Então, a cibernética chegou à conclusão de que, assim, o ser humano não é essencialmente diferente de outras formas de organização de informação, como a máquina. Então, a noção de pós-humano, ela quer captar esse estado do humano em que ele já não pode ser definido por seu aspecto biológico, por seu aspecto social, ou por seu aspecto religioso, ou por seu aspecto transcendental. Ele não pode ser captado por nenhum desses aspectos, porque na realidade isso daí seriam assim, manifestações em um determinado momento de uma determinada organização de informações. O que está acontecendo no momento, que é uma coisa muito interessante, é uma espécie de visita, uma nova visita a uma das questões mais antigas, que é como que a gente pode perpetuar a nossa existência na Terra. Então se fala, como eu estava falando antes, a gente costuma dizer que nas religiões elas encontram algum mecanismo para isso. Então você vai viver para sempre, se você for bom, né? Tem um mecanismo aí de moral, né? Você é recompensado pelas suas escolhas, né? Pelas suas ações, e você pode então viver para sempre. Isso é uma questão muito típica das religiões cristãs. Ou você volta, né? Então você morre, mas você volta. Ou nos espíritas, que é uma coisa enorme no Brasil, né? O espírito de alguma forma permanece, então o seu corpo vai, mas o espírito fica. Então, uau, que legal, né? Então você não precisa se preocupar tanto assim com a sua mortalidade, porque afinal de contas o corpo pode ir, a matéria se decompõe, mas o espírito, a sua essência fica, a ponto de você poder se comunicar com ela, se você souber como. Genial, né? Então as religiões, de alguma forma, apresentam mecanismos para isso e vêm fazendo isso há milênios. Né? Então, por exemplo, os egípcios construíam lá as pirâmides e as múmias para o quê? Para poder existir novamente. Então, preserve o corpo também, no caso deles, né? A múmia preservava o corpo para você ter essa nova existência. Então, a ideia de você preservar o corpo para você ter essa nova existência, ou você se reinventar, ou você capturar a sua essência, o seu espírito, é justamente o que está acontecendo agora com essa questão transhumana de você, de alguma forma, preservar você mesmo usando a tecnologia. Bom, gente, então só para fazer uma síntese aqui do que a gente viu, o desejo de se perpetuar do ser humano, ele não é novo, né? Obviamente, nós que somos da cultura judaica cristã, sabemos bem disso, né? Lá no mito adâmico, né? Isso já está presente lá de alguma forma, né? O homem querendo ser Deus, né? Ou querendo conhecer tanto quanto Deus, ou querendo se totalizar, né? Dependendo aí da interpretação que a gente dê para o mito adâmico, que é a origem do pecado, né? E o pecado original, inclusive, né? Essa vontade do ser humano de ser Deus está presente desde tempos imemoráveis aí, né? O que a gente está assistindo agora na humanidade é justamente a possibilidade tecnológica de não morrer. É isso que nós estamos vendo, né? Em tese já é possível
né, a partir da renovação celular, e diversas experiências estão sendo realizadas nesse momento para que isso ocorra, né? É estimado hoje que a idade máxima do ser humano já esteja chegando aí a 120 anos, né? Já é possível alguém viver muito bem, né, saudavelmente 120 anos, né? Com a tecnologia que nós temos disponível agora já. Nada que precisa ser implantado, né? Mas com a tecnologia que nós temos agora, né? Obviamente a bioética vai se fazer a pergunta, né? Mas quem tem acesso a essa tecnologia, né? São poucas pessoas, né? Aí a gente lembra do princípio da justiça, lá dos 4 princípios do principialismo da bioética, né? Então, não é justo que apenas uma minoria da população mundial tenha acesso a isso, né? Mas, enfim, no vídeo ali, o primeiro professor ali falou que começa no Nietzsche essa reflexão mais específica sobre a pós-humanidade. Eu acho que não, eu acho que já começa com René Descartes, né, na modernidade, em 1632, quando ele escreve Meditações Metafísicas, já está ali, quando ele define o ser humano como uma coisa que pensa, né, já está ali implícito, né, essa possibilidade de que nós somos porque pensamos, né? Quando a gente fala hoje o ser humano é um ser racional, a gente deve isso a Descartes. E se a gente diz que o ser humano é um ser, né, ou uma coisa pensante, uma res cogita, como disse o Descartes, uma coisa que pensa, nós estamos dizendo justamente que o que nos caracteriza como ser humano é o pensamento. E, portanto, se eu consigo tirar o pensamento desse corpo, eu continuo com aquilo que me importa, né? Essa é toda a reflexão, né? Tem muito material atual sobre isso, na ficção, inclusive. Não sei se vocês já assistiram a série da Netflix chamada Altered Carbon. Não sei se vocês já viram isso. Que é justamente isso, né? A gente pode trocar a mente para um outro corpo. Em tese, isso já é possível, né? A ficção ajuda a gente a pensar como seria isso, né? E ali tem diversos impasses éticos ali na série, é muito legal. Sugiro para todo mundo assistir aí. Muito bacana, né? E aí, gente, vocês estão devagar hoje, hein? Só eu tô falando, ninguém pergunta nada, ninguém... Repete o nome da série, por favor. Repito, Mônica, Altered Carbon. Eu vou escrever aqui. Altered Carbon. Desculpa, faltou o A no começo ali. Altered. Certinho, obrigada. Nada. Hugo. Oi, Paulo. Boa noite todo mundo. Boa noite. Esse assunto é muito complexo. Eu descobri... Vocês se lembram quando começou o Célula-Tronco aqui no Brasil, o debate? Eu senti na pele bem rápido, que nós fizemos um debate aqui em Santos sobre Célula-Tronco, trouxemos um padre para falar, o auditório ficou cheio, e a metade a favor, metade contra. Então, foi um pau danado. Da questionário, e você, como católico? Mas aí é outro caso. Trazendo para hoje, esse negócio é bem amplo, eu só vou fazer 2 comentários que eu vi complicado. Quando você falou sobre longevidade, eu vi umas pesquisas que estavam sendo feitas com macacos, que eles estavam tirando o cérebro de um macaco e passando para um macaco antigo e colocando num novo, porque a intenção deles seria... eu achei horrível isso, mas vamos lá. Uma pessoa idosa, que está no final de vida, ou numa doença contagiosa, ele tiraria o cérebro e entraria num outro corpo. Quando eu li, eu achei ridículo, mas quando eu li a matéria, não. Tem lugar que está fazendo isso. Eu não sei onde é que entra a ética nisso aí, eu acho que não tem ética, mas aí é uma briga de foice. E outra coisa, saiu há pouco tempo, não sei se você viu, vazou, o exército americano fez uma simulação com inteligência artificial, vou ser bem rápido, ele fez uma simulação com inteligência artificial, onde um drone, desculpe, gente, está passando ambulância aqui, onde um drone tinha que atacar
fazer um ataque. No meio do ataque, o operador do drone cancelou a missão. A inteligência artificial, eu não sei se pensar, eu não sei o nome que dá, pensar, analisou, sei lá. Simplesmente fez com que o drone voltasse e atacasse o operador, porque o operador estava atrapalhando a missão dele. E aconteceu isso, foi uma simulação, gente, não foi verdade. Só que aconteceu isso numa simulação e eles, alguns são contra e outros são a favor. Eu não sei se isso entra na ética também, porque isso aí entra na área de militar. Alguns, mesmo militares, são contra isso porque daria o poder para uma máquina atacar um ser humano, mesmo que seja o ser humano que deu uma ordem para ele, comandou ele. Então, acho que quando o Bill Gates fala, e alguns outros fizeram até um abaixo-assinado para parar a inteligência artificial, eu acho, não sei se eu estou sendo apavorado demais, que alguma coisa tem, porque se o próprio exército americano aconteceu isso, o que mais acontece a gente não sabe, né? Paulo, ótimo exemplo, cara, ótimo exemplo. Exatamente isso, né? A bioética serve para isso, né? Agora, a questão que você também pontuou, Paulo, quem ouve a bioética, né? Quem respeita as reflexões da bioética, né? Não sei se vocês perceberam ali o padre Léo Pessini falando que os estadunidenses não dão a mínima. Quando fala de economia, política, tal, eles falam, não, isso daí não é bioética, isso daí é outra coisa. Porque eles querem algo que seja muito restrito, que não envolva as questões políticas, as questões econômicas, etc. Né? Ou seja, algo que seja só procedimental, né? Para dizer o que eu devo fazer e o que eu não devo. Ponto. Sem refletir. Né? E a evolução da tecnologia não está em discussão. Toda vez que diz, olha, seria ético que a gente não evoluísse nessas pesquisas. Ninguém dá bola, gente. Ninguém deles, né? Desses que estão desenvolvendo essas pesquisas hoje, né? Eles querem avançar mesmo, não estão nem aí. Não sei se vocês lembram no começo das clonagens de animais, a ovelha Dolly, né? Que deu muito ruim, né? Todo mundo falou para não clonar, etc. Clonou, deu muito ruim. A ovelhinha clone, coitada, né? Morreu arrebentada lá, né? Deu muito ruim, né? Mas ninguém comenta depois que deu ruim, não publica da mesma forma que publicou, né? E isso vai se tornando cotidiano, né? Então, tem experiência aqui fazendo isso, tem experiência aqui... Até que isso se normaliza, né? Já é normal hoje falar, estão pegando o cérebro de um macaco e colocando no outro mais jovem, né? Tem um russo, não sei se vocês já viram, ele financia uma pesquisa, que é a pesquisa para... É essa mesmo, para tirar a consciência do corpo humano e colocar no outro corpo, e ele quer ser a primeira cobaia. Ele quer ser o primeiro. Então, para vocês verem a seriedade do negócio, né? Tem gente que está convicta, gente que é convicta mesmo que nós precisamos superar a humanidade. E o grande problema, Paulo, é justamente esse. Essas pessoas acreditam fielmente que a tecnologia vai responder todos os nossos problemas. O que é uma grande besteira, gente. Quem tem um mínimo de racionalidade, de ética ainda, sabe que isso é uma grande besteira. Eu poderia fazer um exercício aqui agora, a gente ativar aqui uma inteligência artificial desses chats e fazer algumas perguntas ali. Eu já fiz isso, por isso eu estou falando com segurança, né? ChatGPT ou Bing, né, da Microsoft, que é ligado à internet, é a mesma base do ChatGPT, né? Se a gente faz algumas perguntas muito específicas para ele e pede sugestão para tomada de decisão, ele alucina, ele dá respostas alucinantes assim. Ele inventa texto, inventa teoria, né? Por quê? Porque quando ele não sabe, ele mente. E ele aprendeu isso com quem? Com nós, seres humanos. Então, a inteligência artificial, ela aprende com quem? Com o ser humano. E o ser humano, como a gente já viu na primeira aula de ética, o ser humano vive dentro de uma cultura, é limitado por essa cultura, pela linguagem que ele tem, pelos costumes, pelos hábitos que nós temos. Nós somos determinados por isso, né? E aí, quando a gente vai treinar uma máquina, a máquina vai pegar todas essas limitações, né?
Então a humanidade hoje ela chegou até um determinado patamar. Obviamente que a máquina vai ser treinada até aqui, das coisas boas e as coisas ruins também. E ela vai simplesmente reproduzir isso na sua tomada de decisões. Agora, cuidado, né? Por exemplo, vamos pegar um pouquinho de engenharia genética aqui, né? O que é engenharia genética? A manipulação de genes, né? Por exemplo, nós podemos manipular genes para que uma pessoa que tenha... para um determinado problema de visão que atinge, grande parte da humanidade aí, seja corrigido numa simples manipulação de gene. A gente vai dizer que isso é ruim? Não tem como, né, gente? Devolver a visão para várias pessoas, milhares de pessoas, muitas vezes, manipulando o gene, isso é ético e é moral e é salutar que façamos isso, né? Agora, será que quando a gente está falando de longevidade, etc., essas coisas são tão éticas e morais assim? Não sei, né, gente? A gente precisa pensar sobre isso, né? Viver 120 anos já não é bom pra caramba, né? Quem quer viver muito mais que isso, né? Não sei, né? Pra quê, né? Essa série que eu passei pra vocês, ela trabalha bastante essa questão, assim, né? Porque as pessoas que são eternas, né, elas vão passando geração, e são só algumas pessoas eternas, obviamente, e elas tiveram que fazer, eu estou dando spoiler aqui, mas é para vocês entenderem o contexto da reflexão que eu quero fazer aqui, né? Elas tiveram que fazer uma cidade para elas, né? Aí tem a cidade daqueles que podem viver eternamente e a cidade daqueles que não podem, né? Obviamente. Porque nem todo mundo pode ter acesso a isso, né? Porque senão qual é a graça também, né? Então, todas essas questões, né, gente, que vão passando aqui, são questões sociais, questões políticas, econômicas, de justiça, que são questões que a humanidade está enfrentando neste exato momento. Nós estamos enfrentando isso agora, né? Então a bioética tem muito a contribuir com essas questões, né? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Vamos lá. Ó, esse daqui é um centro de genética e sociedade, ó. A maioria dessas coisas são tudo em inglês, tá, gente? Em português a gente tem pouquíssimo material bom sobre isso ainda, infelizmente, né? Mas não sei se você sabe, mas grande parte dos navegadores hoje a gente tem esse recurso aqui, ó. Clica com o botão direito e põe aqui, ó, traduzir para português. Ó, que maravilha. A maioria dos sites você traduz a maioria das coisas, tá vendo? Não é tudo, mas a maioria das coisas você traduz e dá para acompanhar. Como esse daqui, que é um site de notícia, ó. Olha só. Gametas feitos em laboratório na clínica. Quem se beneficiaria? Quem deve decidir? Ó, isso foi postado dia 19/6. Então não faz muito tempo, né? Ó, colabora com defensor estudioso da justiça genética. Ó. Assuntos da ordem, tá vendo? Por que se opor à edição do genoma hereditário? Ou seja, por que se opor a editar um gene de uma pessoa que ainda vai nascer? Né? Teve um dos vídeos que falou isso, né? Quando a gente quer escolher a cor do bebê, o olho, etc., a gente dá uma vazão muito grande para eugenia. O que é eugenia? Justamente defender uma raça determinada, um tipo de gente determinado, como sendo melhor que o outro, né? E tirando a diversidade humana, a multiplicidade humana, que é o que nos enriquece, né? Olha só, além da fertilização in vitro, cientistas debatem ética da reprodução humana sem óvulo e espermatozoides. Olha só, ou seja, bebês que nascem sem óvulo e sem espermatozoide. Já é possível, né, a partir da fertilização in vitro, isso está sendo debatido, né? E aí vai, né? Muitas questões a gente acompanha bastante por esse site aqui, ó. Ó, revolta no Japão quando o relatório revela que crianças foram esterilizadas, ou seja, foram vacinadas para que não tenham filhos à força. No Japão. Então isso aqui quer dizer, é fato, isso aconteceu, tá? Aqui, ó, crianças de células semelhantes a gametas destruindo o futuro eugênico. Olha só, eugenia também, né? Ó, FDA aprova a primeira terapia gênica para distrofia muscular.
Então, como a gente falou, não é só coisa ruim, né? Tem coisa boa também, e isso que torna mais complexo o papo, né? Porque senão proibia de uma vez, né? Agora, quais são os critérios para a gente proibir algumas coisas e liberar outras? E quem controla isso, né? Ó, eugenia, ruína ambiental e vigilância. A história do Vale do Silício. Então tem muita coisa boa aqui. Esse site eu gosto muito. Só repetindo o nome do site aqui. Centro para Genética e Sociedade, né? O de Genética e Sociedade, né? Esse é um deles. Tem um outro também, que é muito legal, que eu quero deixar gravado aqui no vídeo e indicar para vocês. Vou compartilhar aqui. Esse é brasileiro, olha só, uma revista especialista em bioética, né? É brasileiro, né? Tem grandes artigos muito bons, ó, que é Revista Bioética, o nome dela, você acha assim mesmo, Revista Bioética, né? Uma revista acadêmica, e você acha artigos muito bons, ó. Vamos ver o último volume aqui dela, ó. Bioética e limitações das liberdades em tempos de Covid-19, elaboração e validação da escala brasileira de percepção sobre eutanásia. Ethical Considerations of Placebo controlação das vacinas de placebo, né? Em experiências com mulheres, né? Esse aqui tem em inglês, né? Abordagens da Covid-19, bioética, empatia e a perspectiva de Spinoza. Então são temas muito atuais, quem se interessa por isso, né? Não só quem atua na área de saúde, mas psicologia, nas áreas de humanidades, e quem quer também fazer teologia precisa estar ligado a esses papos, né? Ó, alta médica a pedido. O que fazer, doutor? Quer dizer, quando a pessoa pede a própria alta, ainda que o médico não considere isso, né? Então vejam, ainda tem coisas muito ligadas à área da saúde, mas tem coisas muito mais amplas, né? Ó, percepções e conhecimentos médicos sobre alimentação e suporte da vida, mas a gente viu que tem coisas mais humanas aqui, né? Enfim, então, revista bioética, essa é outra, né? Queria mostrar. Deixa eu ver o que mais. É o Centro de Genética, já mostrei. Revista bioética. Ah, esse site aqui também, ó. Que é um site mundial de bioética. Cadê vocês? Estou procurando aqui. Vou compartilhar de novo. Para deixar registrado aqui também. Esse aqui. Bioédio. Bioéticos. Notícias de bioética ao redor do mundo, né? Então também são notícias, né? Ó, Quebec, né? Volta a eutanásia e reflete a eutanásia no mundo, né? Deixa eu compartilhar aqui que é mais fácil que o meu inglês é. Ó, a pílula aumenta o risco de depressão entre mulheres jovens em 130%. Olha só. Então a pílula, né? Que provavelmente é a pílula para anticoncepcional, né, aumenta o risco de depressão em 130% nas mulheres jovens. Ou seja, todas as mulheres jovens que tomam pílula, né, apresentam aí quadro depressivo, né? Faculdade de Medicina de Harvard critica escândalo de partes do corpo. Então, bastante notícias aqui, tá vendo? Não só sobre a área médica, mas a área da vida, né, de forma geral aqui, né? De forma geral, né? Deixa eu ver alguma. Ó, júri decidirá destino de enfermeira no Reino Unido acusada de assassinatos de bebês. E aí vai. Muita coisa aqui, muita coisa bacana para quem gosta de ler sobre o tema e se inteirar aí, né? Então esse é outro site muito legal aqui, Bioed, tá? Deixa eu ver também. E por fim, uma última coisa que eu queria mostrar aqui, deixar registrado para a gente poder voltar para o papo. Aqui, especificamente teológico, né? Essa reflexão aqui sobre o capitalismo como religião, Walter Benjamin e os teólogos da libertação. O Alan Coelho já deu aula para vocês, o Jung Mossum também, e o Michel Lovin, um grande teórico brasileiro, falando aqui do capitalismo como religião, né? Walter Benjamin e os teólogos da libertação. Eles vão entrar muito nessa questão do tema da vida, né? A vida como parâmetro, a vida como princípio. Então esse era o último material aqui que
que eu gostaria de indicar para vocês aqui. Gente, no geral, né, percebam aqui, né, que eu dei mesmo uma introdução zona aqui na bioética, né, falando um pouquinho aqui, mas isso é coisa que a gente tem que aprofundar aqui, né, sobre os temas, etc. E nós, como católicos, como nos posicionamos frente a alguns temas, né, muitos temas, né. Mas a gente já está cansado de discutir essas coisas, né, entre nós. Mas se vocês quiserem, eu estou por aqui. Vou deixar esse momento agora para a gente conversar e que eu possa responder sobre dúvidas aí que vocês apresentarem aí. Se vocês apresentarem, claro. Se vocês estiverem tranquilos, a gente encerra por aqui. Hugo, eu acho que entra aí para a gente um grande conflito, né? Porque pela nossa formação, a gente teria que ir contra muitas coisas, mas ao mesmo tempo a gente fica essa questão mesmo, né? Tá, é um avanço na saúde, é um avanço em bem-estar, vamos dizer, de uma pessoa idosa ou uma pessoa, igual você falou, que recupera uma visão através desses experimentos, mas a gente entra em conflito com a formação religiosa, então é uma coisa muito difícil, dá realmente um ponto de interrogação, é muita coisa para a gente pensar. Muito legal, Mônica, muito legal você dizer isso. E por quê? E aí é bacana. De fato, entra em conflito com uma ideia que a gente tem da religião, né? Agora, lembra que eu falei, o Léo Pessini era um principal padre, né? Portanto, ligado ao Vaticano, ligado à Igreja, e ele foi um dos principais grandes progressistas nesse campo da bioética. Pasmem, Mônica, a Igreja acompanha e tem muitos bioéticos no mundo todo, né? E a Igreja aprova grande parte desses experimentos e dessas coisas, né? Agora, tem duas questões aqui que a gente precisa ponderar. Primeira questão, há limites. Então, sempre, né, os teólogos bioéticos, eles vão dizer os limites claramente, né? O limite da vida, ponto. Claramente isso. Quando põe em risco, ou tem a possibilidade de colocar em risco a vida humana, esse é o limite. No entanto, Mônica, a Igreja hoje está extremamente avançada nessas questões, e aprova muito. E ela ajuda, inclusive, a teologia ética, a teologia moral, quando reflete junto à bioética, ajuda exatamente a encontrar esses limites. E, ao mesmo tempo, aprovando, sim, grande parte desses instrumentos, e desses experimentos e desses recursos, de engenharia genética, etc. A Igreja não nega esses avanços, de forma alguma, desde que eles sejam colocados a serviço do humano e não coloquem em risco nunca a vida, nem humana, nem do planeta, nem dos animais não humanos. Esse é o limite, claro. Mas, sem sombra de dúvidas, muita coisa que é realizada hoje, Mônica, nos coloca em conflito aqui com a nossa fé, com as nossas crenças, e, sobretudo, esse limite da vida. Mas mesmo os bioéticos, teólogos e etc., e grande parte dos bioéticos, mesmo que não teólogos, que defendem o princípio da vida como um princípio inalienável, são contrários também. A questão é, e aí, eu falei que era o último, não é o último não, agora sim, a última coisa, deixa eu ver, eu acho que eu fechei essa janela, eu fechei, porque quem deveria, de fato, fazer esse balanceamento, do que pode, do que não pode, esse controle, é a ONU, É a ONU. Organização Geral das Nações Unidas, Deixa eu ver se eu acho aqui. A ONU, ela tem exatamente isso aqui, deixa eu ver. A ONU tem pela Unesco, ela tem a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Eu não estou achando no site, mas eu tenho ela aqui no computador.
E ela foi revista pelo Volney Garrafa, que é um bioético brasileiro, né? Junto à Unesco, né? E a ONU que deveria colocar sanções, inclusive, ou seja, né, punir aqueles e aquelas que não respeitam esses limites da vida. Só que a ONU está ligada a direitos políticos, econômicos, etc. Porque alguns países, algumas empresas podem e outras não, né? Alguns geneticistas brasileiros, por exemplo, se quebrarem alguns limites, são punidos tranquilamente. Agora, alguns estadunidenses ou europeus, não, né? Então, essa é a questão, né, de que o Paulo estava dizendo, né? Que é justamente quem pode desobedecer esses limites e quem não pode, né? Então, existem leis, existem regras muito bem estabelecidas. Essa declaração da ONU, ela é muito boa ainda hoje, muito atual, né? Agora, o problema é que mesmo a Unesco, mesmo a ONU não conseguem, né, fiscalizar e punir, porque são muitos interesses políticos e econômicos que estão em jogo. Eu vou colocar o endereço da declaração aqui no chat para quem quiser. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês vão ver que ela é extremamente interessante. Mesmo a gente olhando dos nossos valores cristãos, ela é muito boa, né? Porque ela obedece, respeita e impõe limites, né? É um textinho de 12 páginas, né, em português e tal, e você vai ver ali a declaração com artigos e leis muito bem escritas ali, né? Só que essa é a questão, né? Os interesses políticos e econômicos impedem de que a própria ONU fiscalize e puna, né, quem não os respeita. E os países também não estão muito interessados em fazer isso, porque quem manda, afinal, nos países são as empresas. As empresas mandam nos governos e não o contrário, né? Então o governo não tem como colocar limite para as empresas. Sobretudo as farmacêuticas, né, gente? Que é a empresa que mais lucra no mundo, né? Ou uma das. Eu acho que a primeira empresa que mais lucra no mundo, o primeiro ramo empresarial é de pornografia, né? E o segundo é de farmácia, né? As farmacêuticas, né? Ou de arma, o segundo, e farmácia o terceiro. Enfim, estão próximos ali. Pornografia, farmácia e militar são os 3 ramos que mais lucram no mundo aí, né? Então, os governos não conseguem impor limites a essas empresas, porque são elas que mandam no próprio governo, né? Nos próprios governos do mundo todo, não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Então, por isso que faz sentido a gente refletir sobre o capitalismo, né? Quais são os limites do capitalismo, etc. Quando a gente fala de bioética, a gente está o tempo todo refletindo. Isso, gente, refletir sobre os limites do capitalismo, pelo amor de Deus, não quer dizer que defenda o socialismo russo, o socialismo cubano, nada disso, né? Refletir sobre os limites do capitalismo é porque o capitalismo é um modo de produção hegemônico, ou seja, a forma de vida hegemônica mais forte no mundo, e é o que dita o andamento do mundo hoje, né? É o capitalismo, não é outra forma de vida. Então, refletir sobre os limites do capitalismo dentro da ética é por isso, né? Porque é o capitalismo que manda nos governos, né? As empresas mandam no governo, os mercados mandam nos governos, né? Não sei se vocês já perceberam, aqui no Brasil, né, o Lula dá diversas justificativas de que não pode diminuir os juros, né? Por quê? Porque o mercado não deixa. E os juros altos fazem com que todo o nosso dinheiro público vá para pagar dívidas e a gente pague as coisas muito caras, etc, etc. Quando ele consegue baixar um pouquinho alguma coisa, o mercado vai lá e aumenta de novo. Por quê? Porque é o mercado que manda, não são os governos, né? E se é o mercado que manda, a gente tem que dizer até onde o mercado pode mandar. No fim, a ética e a bioética, elas têm uma relação direta com isso, né? A ética da vida precisa refletir até onde nós vamos desenvolver a tecnologia, a inteligência artificial, sendo que a própria humanidade está em risco, né? E está, gente, está em risco, né? Eu comecei a aula falando isso e termino falando isso, né? Em risco
de catástrofes climáticas. A gente vai assistir esse ano aqui no Brasil, escutem o que eu estou falando, por causa do El Niño e da Laninha, né? Os dois fenômenos aí, agora o El Niño e depois a Laninha. A gente vai ter ondas de calor como nunca vistas na história e vamos assistir catástrofes aqui muito ruins por conta do derretimento das geleiras, aumento do nível do mar e tudo isso. E o Brasil não passará ileso. Não sei se vocês viram, mas o mês passado, né, agora no finalzinho do mês passado, né, muitas cidades do Brasil sentiram um tremor forte de terra, né? Coisa que nós não tínhamos, né, e nos vangloriávamos por não ter, e agora temos. Por quê? Por conta das catástrofes climáticas, que são provocadas por causa do aumento do desenvolvimento da tecnologia, né, no mundo todo, aumento de carbono, produção de carbono, etc., né, é aumento da temperatura do mundo, né, aquecimento global. Tá bom, gente? Isso foi só uma introdução. Espero que tenham gostado. E as nossas reflexões sobre ética e moral terminam aqui, né? Ressalto, porque importa para a teologia discutir a bioética, importa muito, né? Porque a bioética tem um campo de interlocução mundial muito forte, né? E ela se preocupa fundamentalmente com todas essas questões. Questões do limite do desenvolvimento da tecnologia, tendo aí como princípio a vida, não só da humanidade, mas do planeta e dos animais não humanos também. Beleza? Beleza, obrigada. Valeu, Mônica. Não vou falar esclarecedor, ainda existem muitas perguntas, né? A gente tem que realmente estudar um pouco mais para entender, mas essa introdução foi muito interessante. Obrigada. Legal, Mônica. Obrigado, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, Paulo. Tchau, Ive. Tchau, Rosana. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, boa noite para todo mundo. Boa noite.